Então, boa tarde, gente. Eu, como vocês sabem, mas aí eu vou me apresentar, porque depois a proposta é que a gente tanto disponibilize esse vídeo via Drive, para quem desejar. Eu vou ver depois as pessoas que participaram e mando o link por e-mail, vocês conseguem assistir em casa. Como também, como forma de facilitar depois para que as pessoas assistam, a gente tem disponibilizado ele lá no YouTube. Tem um canal que é meu, eu não sou blogueiro, viu? Mas eu estou deixando o meu canal lá do YouTube alimentando com esses vídeos e com outros vídeos que eu estou usando aí ao longo do tempo que o pessoal pede por conta da facilidade. Algumas vezes, quando vocês vão acessar o vídeo do Meets, pode ser que ele peça uma permissão ou ele peça algum tipo de chave para entrar. Aí, para essas questões não impedirem do acesso do vídeo, eu mantenho lá no YouTube também. Aí eu sempre mando o link e estou publicando. Inclusive, publiquei agora há pouco lá no feed do Instagram do Feridas o link do vídeo da semana passada, tá? Então, ao longo do tempo, desse período que a gente está afastado, a proposta foi que a gente não parasse com as atividades do projeto, mas sim que a gente tivesse a oportunidade de discutir alguns temas que seriam importantes para todos. E aí, não no sentido só dos cursos e dos estudantes que estão envolvidos no projeto de extensão, mas também outras pessoas que tenham interesse pela temática ou que até se sintam curiosas ou com um certo interesse despertado para vir discutir e contribuir conosco, tá? Então, para quem não me conhece, acredito que todos, mas aí só a critério de registro, eu sou Diego Augusto, eu sou enfermeiro, eu sou o professor que no momento está coordenando o projeto Feridas. O projeto Feridas, ele é dos cursos de enfermagem e fisioterapia da ACES Unita, e lá a gente desenvolve ações voltadas à comunidade, e aí especificamente a comunidade de uma área adscrita de uma unidade de saúde, que é a unidade de escola da instituição, onde a gente desenvolve ações de cuidado, seja no acolhimento, na avaliação, no tratamento, entre outras, que aí a gente vai falando ao longo do processo de convívio aqui. Eu sou enfermeiro, como eu disse, eu não sou especialista em dermatologia, aí já para se alguém identificar alguma possível falha que eu possa cometer, tolere isso e deixe em segundo plano, tá? Mas sou uma pessoa que tem um interesse muito grande na área de feridas e, de certa forma, tenho a condição e tenho procurado muito me aprofundar no estudo de feridas, sobre a assistência de enfermagem em feridas. Então, como eu disse, eu não sou especialista, mas eu sou enfermeiro, sou especialista em outra área, eu sou da área de oncologia e terapia intensiva, sou mestre em enfermagem e faço doutorado em enfermagem. Então, baseado nas atividades do projeto, nesse estudo que a gente vem desempenhando ao longo do tempo, eu me senti à vontade hoje para falar com vocês um pouco sobre a avaliação em feridas. A avaliação, ela é um processo que, na verdade, não é o primeiro contato. A gente viu no encontro passado que o primeiro contato se dá no momento de acolher o usuário no ambiente em que vai ser realizada a assistência. Como o projeto ele funciona no ambiente da atenção básica em saúde, a gente tem usado muito esse cenário enquanto exemplo na fala. Mas em algum momento, se alguém sentir dificuldade de compreender as atividades que eu estou falando em outro cenário, pode ficar à vontade para perguntar. Em algum momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, ou vocês podem colocar no chat aí do lado, que quando for no final da apresentação, a gente abre o chat para poder ir resolucionando as possíveis perguntas, tá bom? Então, como eu disse, a avaliação não é o primeiro contato com o usuário. Esse primeiro contato se dá quando esse usuário ele é rastreado na área descrita da unidade básica de saúde, e aí, no caso do ambiente hospitalar, quando você constata que esse paciente tem uma lesão na primeira abordagem dele, mas aí voltando para o cenário, nesse primeiro momento do acolhimento, a avaliação meio que já inicia paralelamente ao acolher, né? A gente viu que as variáveis relacionadas à questão social, cultural e do autocuidado e da autonomia, elas são muito necessárias de ser compreendidas nesse primeiro contato com esse usuário. Então, na chegada desse usuário na estratégia de saúde da família, torna-se bastante importante que a gente perceba essas nuances, vamos dizer assim, execute um momento de avaliação ou de anamnese, ou seja, de escuta do cliente para tanto acolher como para conhecer a história da doença atual dele, e a partir daí exercer os métodos que vão permitir com que a gente faça uma boa avaliação. E aí eu lembro que essa avaliação não é só focada no ferimento, a gente até discutiu também no encontro passado
que a avaliação desse indivíduo não é só a lesão que ele é portador, mas sim todo o itinerário físico, social, psicológico, emocional, afetivo, entre outras variáveis que eu posso não estar citando nesse momento. Então, a avaliação da ferida propriamente dita, ela vai se dar quando o profissional ele vai abordar o paciente e vai retirar o curativo saturado, e aí eu vou explicar depois o que é que significa isso. Ele vai retirar um curativo que não tem mais usabilidade naquele paciente, ou em algum momento esse paciente ele tem na sua rotina normal de dia a dia. Eu acho que tu está compartilhando tua tela, Willy. E aí o que é que acontece? Nesse momento em que a gente vai se aproximar do usuário e identificar a lesão dele propriamente dita, a gente identifica possíveis características físicas do paciente avaliadas anteriormente na consulta, mas focalmente naquele momento no como aquela lesão se apresenta diante do cenário geral de saúde. E aí algumas outras coisas devem ser consideradas nesse momento de avaliação. A questão do hábito alimentar do paciente, que a gente também falou da questão nutricional. A gente vai tentar observar um contraponto e fazer a associação de como aquela lesão interfere no cotidiano desse paciente, pensando nas atividades da vida diária, pensando na atividade de trabalho do paciente, se isso interfere no trabalho, ou se de alguma forma executar a atividade de trabalho, ela prejudica o processo de cicatrização da lesão e do próprio tratamento, o nível de compreensão das informações que estão sendo passadas e como é que se dá a questão da percepção do paciente enquanto portador de uma lesão. Então, essas situações elas são bem importantes de ser percebidas antes disso tudo acontecer. Feita essa percepção, a gente descobre, e aí vamos dizer, descobrir no sentido de tirar algo que cobre aquela ferida. E aí a gente vai notar como se encontra a lesão. Esse primeiro contato, ele exige do profissional que vai estar avaliando duas formas de avaliar. A primeira, fazendo um registro em relação ao tamanho, e aí vamos pensar em centímetros quadrados que essa lesão ela tem tomado na questão tecidual do paciente, e aí torna-se importante que nessa avaliação seja feito um registro. Lá no projeto, a gente tem utilizado umas réguas descartáveis que a gente coloca e mensura tanto o comprimento como a largura dessa lesão. E aí a gente consegue fazer um cálculo de metros quadrados e consegue perceber ao longo do tempo como é que tem sido essa evolução. Essa é uma primeira avaliação pensando no contexto da ferida. A segunda avaliação, e que ela deve ser feita a cada momento em que vai ser implementado algum tipo de tratamento, que é o curativo propriamente dito, é um registro fotográfico. E aí você não precisa ser expert em fotografia, não. Mas o importante é que você consiga estabelecer um banco de dados visual de como o processo de evolução dessa ferida está acontecendo. Não, Gabi, eu não estou usando slide ainda, só estou começando a introduzir o tema para a gente entrar lá no material, tá? Então, torna-se bastante importante essa primeira abordagem. Então, compreensão geral do usuário, saber que eu tenho que fazer esses registros e eles devem ser feitos em cada momento de contato com esse usuário, para, a partir daí, eu começar a estabelecer o pensamento crítico dessa avaliação. A avaliação ela vai ser física, geral, e ela vai ser específica. O propósito aqui hoje é a gente falar mais da avaliação específica, tá? Essa avaliação específica vai ser no tocante, como eu já comecei a falar, do aspecto geral dessa lesão, mas a gente vai discutir também um pouco sobre quais são as características que podem estar presentes nessa lesão. E aí, como eu disse, se alguém se sentir à vontade, ou tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica bem à vontade. Agora eu vou começar a apresentar, certo? Então, eu vou botar aqui a tela inteira, vocês vão ver a minha tela mais uma vez. E vou entrar aqui na apresentação, certo? Então, como eu disse, a gente vai falar um pouco hoje sobre avaliação e técnicas de cuidado. Eu não vou estar ensinando aqui todas as técnicas, até porque para esse momento a gente precisaria de um momento presencial. Eu não sei como a instituição, no caso a SES ainda definiu como vai ficar o Férias no Campus, mas assim que eu souber de alguma coisa eu me pronuncio, mas já tem programado uma atividade para a gente colocar em prática esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui. Então a gente vai ter uma atividade no Férias no Campus focada apenas na técnica de realização de curativo, e aí pensando justamente nos tecidos e nas situações que a gente vai encontrar aqui nesse momento de avaliação, tá certo?
Então, vamos lá, começando aqui o material. Então, vão existir princípios gerais quando a gente vai realizar a avaliação de uma ferida. Na verdade, é extremamente importante que, nesse momento, a gente consiga identificar de forma bem apropriada e bem fundamentada qual é a característica que aquela ferida possui naquele momento, para que a nossa avaliação, em algum momento, não seja desprivilegie a tomada de decisão no sentido de identificar alguma falha ou cometer, melhor falando, alguma falha que possa levar a um tratamento inadequado. Obviamente que nem sempre a gente vai ter o domínio total de todas as situações, porque nem sempre todo usuário vai se comportar igual ao outro. Mas o importante é a gente saber de pontos gerais, e aí que é o que a gente vai abordar hoje nesse processo de avaliação, que vai ajudar a gente tomar pequenas medidas ou grandes medidas, vamos pensar assim, no sentido de garantir a condução de um tratamento. Então, para que o tratamento, ou seja, a indicação de um tratamento específico para a lesão aconteça, torna-se importante que a avaliação ela seja bem apurada, bem acurada, como está descrito aí. O objetivo, normalmente, ele é bem consistente, sabe? É de fornecer as informações básicas sobre o estado da ferida, para que a gente consiga, como eu disse antes, monitorar o progresso dela pensando na característica do tecido que a gente está identificando, mas também no nível de dano tecidual que vai estar acometendo aquela área. E aí a gente possa, a partir disso, ir selecionando a cobertura adequada para utilizar nessa ferida, tá? E aí, só abrindo um parêntese. No próximo encontro que a gente vai planejar juntos e vai divulgar, a gente tem já o objetivo de trabalhar o tratamento específico. E aí lá a gente vai trabalhar as ações de enfermagem e de fisioterapia. Aí estaremos eu e Simone discutindo quais seriam as estratégias. Seria interessante, até para tornar o próximo momento mais dinâmico, que vocês já viessem com algumas perguntas prontas. E aí eu vou deixar um box lá no Instagram para vocês irem perguntando. E também vocês podem deixar prontas e no dia fazer aqui no chat, não tem problema nenhum, tá? Então, continuando. O ritmo tá legal para vocês assim? Eu posso pôr mais devagar? O que é que vocês acham? Tá ótimo. Tá bom, né? Beleza. Eu não estou vendo o chat, tá? Por isso que eu não estou interagindo lá. Então, quando a gente abre o curativo que está saturado, e aí eu não expliquei. Curativo saturado é o curativo que perdeu a função que ele tinha. Ou, em outras palavras, para ficar mais fácil, é o curativo que perdeu a validade. Então, eu aplico um curativo hoje em uma lesão e eu dou um prazo, baseado no que a cobertura indica, de 24 horas para a troca daquele curativo. Após as 24 horas transcorridas, aquele curativo se tornou saturado. Em outras palavras, ele está deixando de ter a função que ele deveria ter no tratamento daquela pessoa. Então, quando o usuário que já porta uma ferida e é acompanhado pela estratégia de saúde da família, quando ele adentra o espaço, ele tem um curativo saturado. E aí eu preciso retirar esse curativo saturado para poder identificar e classificar essa ferida. Essa classificação básica, ela pode ser feita de 3 formas. Identificando qual foi a causa da ferida, se for uma ferida intencional, por exemplo, uma ferida operatória. Então, a ferida operatória ela teve a intenção de ter sido causada por conta de uma intervenção cirúrgica. Essa lesão ela pode ser acidental ou traumática, ou a gente poderia ainda abrir um terceiro tópico, que é aquelas lesões decorrentes de um quadro patológico, por exemplo, como é o caso das lesões por pressão, como é o caso de algumas outras lesões na pele associadas a algumas doenças, tá? A etiologia, ela pode ser aguda ou crônica. Eu acho que a gente falou disso na aula passada, mas vale a pena a gente falar novamente. Ferida aguda, lembrando daquela fase da cicatrização inflamatória, seria a ferida que eu tenho um tempo estabelecido para determinar se a cicatrização dela, que essa cicatrização vai acontecer. Então, por exemplo, a gente sabe no itinerário normal que uma ferida operatória, normalmente, é dado um prazo para que aquele paciente volte à unidade para fazer uma reavaliação cirúrgica e fazer a retirada dos pontos de sutura. Então, a gente diz, você fez uma cirurgia, entre 8 a 10 dias, a tua ferida, você pode voltar para tirar os pontos. Então, isso é uma ferida aguda. Eu tenho um tempo estimado para que ela cicatrize. No caso das feridas crônicas, normalmente eu tenho uma lesão que já está lá apresentando-se, como o próprio nome diz, de forma crônica, a um longo período de tempo, e em virtude de algumas situações ela não cicatriza. E aí chega um momento em que a gente não consegue identificar qual o prazo de cicatrização que a gente poderia estimar naquela lesão.
certo? E aí, ô Diego, a ferida aguda pode se tornar crônica? Pode, desde que algum processo dificulte ou atrapalhe a sua cicatrização. Nós vimos lá na fase inflamatória que no momento em que essa fase está se estabelecendo e toda aquela orientação da cascata imune está ocorrendo para desenvolver os fatores de progressão tecidual, ela é interrompida, ela pode se tornar uma lesão crônica. E aí vamos pensar na infecção, na posição de corpos estranhos nessa lesão, no novo trauma naquele local. Então, a própria alimentação que o usuário está desenvolvendo, o não controle de uma doença crônica, o não seguimento do uso de medicamentos, então tudo, ou o uso de um novo medicamento, ele pode interferir, essas condições podem interferir aquele tempo estimado da cicatrização de uma ferida aguda, deixando com que ela se torne crônica. E aí a gente ainda pode estimar em relação ao dano, pensando principalmente na profundidade que essa lesão vai ter, ou por muitas vezes na extensão que esse dano tecidual teve naquela área. Então, se ele é um dano superficial, e a perda tecidual ela se comportou entre derme, epiderme e derme, se a perda é parcial, e tem uma perda de tecido subcutâneo associada a esse dano, ou se é uma perda total, onde algumas estruturas mais internas e aí as partes moles, como musculatura e a própria questão óssea, estão sendo afetadas e eu tenho uma grande perda tecidual nesse local. Então, essa condição é importante, e aí eu lembro, ela é uma avaliação básica. Se a gente for aprofundar essa discussão, vão existir diversos scores e outras estratégias de avaliar a ferida dentro da sua especificidade. Mas aí não é o nosso objetivo agora, nesse momento, certo? Então, a avaliação básica ela é feita e aí a gente começa a identificar qual tipo de ferida que aquele paciente possui. Ele possui uma ferida cirúrgica, que normalmente é uma ferida intencional, que foi causada por uma cirurgia, e que a gente viu também no encontro passado que ela pode cicatrizar, FO aí é ferida operatória, que ela pode cicatrizar por primeira ou por segunda intenção. As feridas que têm característica mecânica, traumática ou lacerada, normalmente elas variam de simples, como as escoriações, ou até mais graves, como as amputações, que podem ocorrer em áreas do corpo. E as queimaduras, que também podem ser causadas por alguns agentes. Esses agentes não necessariamente é o térmico, a gente pensa que o que queima é apenas o fogo, né? Mas a gente tem queimadura de origem térmica, química, elétrica, radioativa, mecânica, e aí existem a formação de tecidos específicos nessa lesão por queimadura que podem se apresentar desde uma pequena hiperemia no local associada a um dano nas terminações nervosas periféricas, ou ela pode se apresentar até como um dano tecidual grave, né? No caso da necrose tecidual e até do próprio dano tecidual baseado na carbonização do membro, por exemplo. O flictema que está descrito aí no texto são as bolhas oriundas de queimaduras de segundo grau, que normalmente tem uma apresentação bem clara lá. A recomendação é que durante o tratamento a gente não faça a ruptura desses flictemas. E aí a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, tá? Então ainda continua com as lesões. Eu tenho a úlcera por pressão, mas a terminologia hoje chama lesão por pressão. E a lesão por pressão ela é oriunda de diversos quadros. A gente não pode dizer que a lesão por pressão é apenas causada por compressão prolongada. Ela é um dos fatores que tem uma grande preponderância nesse sentido. A gente vai entender que a lesão por pressão ela é multicausal. Ela pode ser causada desde a compressão do paciente, de áreas do corpo, de proeminência óssea no corpo do paciente, mas ela tem agregado a isso outros fatores que podem causar com que a sua condição de desenvolvimento aconteça. Então, por exemplo, a gente pode ter associado a restrição de movimentos de uma pessoa, por exemplo, e aí essa pessoa pode estar acamada, ela pode estar em uso contínuo de uma cadeira de rodas, ou utilizando alguma órtese ou prótese que, naquele momento, cause alguma compressão prolongada dessas áreas. Associado a essa compressão, a gente pode pensar na questão nutricional dessa pessoa, se ela está prejudicada ou não, a questão de distribuição da circulação sanguínea, se ela está comprometida ou não, e da própria questão da higienização corporal dessa pessoa, associado, por exemplo, ao paciente que está com restrição de movimentos e acamado. Então, não vamos dizer que a lesão por pressão ela é apenas de característica física, pensando na compressão, mas ela teria a condição multicausal para poder se desenvolver. Então, tem outros fatores que vão estar envolvidos.
Úlceras venosas, normalmente, como o próprio nome diz, são úlceras relacionadas à circulação periférica. Por muitas vezes, o paciente possui uma doença crônica de história pregressa. Essa doença crônica, por muitas vezes, repercute no aparelho cardiovascular, principalmente na movimentação venosa, ou seja, no retorno venoso, para que aquele sangue que vai estar naquele momento do retorno venoso, pobre em oxigênio, pobre em nutrientes e rico em fatores que devem ser excretados, ela pode estar causando, quando acumulado em determinadas áreas do corpo, e aí, como o texto está dizendo, normalmente nos membros inferiores, uma hipertensão venosa. E é o que é que acontece? Essa hipertensão venosa faz com que esse sangue, nesse momento, pobre desses fatores que eu falei antes, se acumule nas extremidades do corpo, libere fatores que são prejudiciais aos tecidos e gere um nível de umidade e de toxicidade, vamos dizer assim, naquela área que pode prejudicar a integridade daquele tecido. E aí os meninos de enfermagem vão ter aí caracterizado, por exemplo, o diagnóstico de integridade tissular prejudicada, em virtude dessa lesão venosa. A lesão venosa, ela é muito comum em pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica crônica e o diabetes mellitus, principalmente naqueles casos em que essas doenças não estão sob controle medicamentoso, relacionado à mudança de hábitos de vida em si. Em outro contraponto, eu tenho as úlceras arteriais, que normalmente estão sendo desenvolvidas em virtude da pouca distribuição, da dificuldade da distribuição do sangue arterial. E aí o paciente que classicamente teria essa condição prevista e desenvolvida seria o paciente que possui uma insuficiência cardíaca que pode ter prejudicada tanto a distribuição como o retorno. A úlcera diabética também pode ser chamada com outros nomes aí na condição popular. Ela é causada como complicação do diabetes, pensando principalmente nos estados de hiperglicemia que não são controlados e que normalmente essa hiperglicemia, e aí vamos pensar num contexto bem simples para a gente entender, aquela glicose em excesso no sangue, ela prejudica esse fator de instabilidade ou de integridade dos tecidos. Alguém abriu o microfone, eu acho que quer perguntar. Não, não é pergunta. Foi engano. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, aí a gente tem aí ilustrando uma ferida cirúrgica, uma ferida aguda, ferida limpa. E aí vocês podem notar que nas bordas dessa ferida, principalmente, eu vou usar a caneta para dimensionar melhor, tá? Eu vou usar numa corzinha verde, porque acho que destaca mais. Então, vocês veem aqui que nessas bordas, ó, em todo o trajeto dessa lesão, ela se apresenta um pouco avermelhada. Essa vermelhidão numa ferida cirúrgica não é uma complicação. Lembrem-se que no primeiro estágio de cicatrização, a gente tem uma fase inflamatória, e essa fase inflamatória vai gerar sinais flogísticos de inflamação. Então, o rubor, o edema, o calor e a dor vão estar presentes nessas lesões. Então, torna-se importante investigar, durante a avaliação, se na ferida operatória existe algum fator que prejudique o avançar dessa fase inflamatória. Então, por exemplo, quando você retirar o curativo saturado, o que é que você vai observar? Umidade. Tem umidade nessa ferida? A umidade não é algo satisfatório. A umidade excessiva na ferida não é satisfatório. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Essa ferida tem sangramento ou alguma liberação de algum conteúdo? E aí eu falo de conteúdo enquanto secreção e usando um termo mais apropriado cientificamente, o exudato. O exudato, ele é um fator que já demonstra que sua ferida está entrando no estágio crônico, principalmente se esse exudato ele tem uma característica diferente do habitual. Algumas lesões, elas podem eliminar, durante o seu processo de cicatrização, o exudato, e isso não necessariamente dizer que ela está complicando. Por exemplo, alguns de vocês já podem ter feito assistência a um portador de uma ferida cirúrgica e notar durante a implementação do curativo, desenvolver da desinfecção da lesão, que sai alguma característica como um cerúmen, ou até muitas vezes um sangramento de pequena descrição, não é uma coisa tão exacerbada, é um pequeno sangramento. Esses dois exudatos, o exudato seroso, o exudato sanguinolento ou serossanguinolento, como a gente chama, ou até o exudato translúcido, são exudatos que são normais de eliminação pelas feridas, principalmente aí no caso a ferida cirúrgica. Porém, se a gente observa que esse exudato, e aí não é só o exudato enquanto conteúdo secretivo que a gente deve considerar, o odor que esse exudato libera durante o processo de cuidado da ferida. Esse exudato ele tem uma característica amarelada,
ou esverdeada, qual é a quantidade de exudato, no meu entender, que essa ferida está liberando? Ela é pouca, ela é moderada ou ela é grande, a eliminação? Além disso, esse exudato tem odor? Qual a característica desse odor? Ele é um odor habitual, que eu sei que é o cheiro do sangue, é o cheiro do cerúmen, ou ele é um odor fétido, que eu percebo que há naquele ambiente a proliferação de algum micro-organismo e está levando aquela ferida a desenvolver um processo de inflamação crônica associada a uma infecção. Então, esses fatores devem ser notados no primeiro contato. Então, o exudato é um fator que deve ser avaliado na ferida. Outro fator que é importante, que eu falei, mas não descrevi ele mais, que é a umidade. A ferida, para que ela cicatrize, ela precisa de um ambiente úmido, para que esse ambiente úmido promova a difusão das partículas e aí automaticamente a ferida consiga se manter numa temperatura habitual. Se entende na literatura, e tem estudos que descrevem isso, que o ambiente ideal para que a ferida prolifere as células é um ambiente de temperatura entre os 35 e 37 graus, ou seja, a temperatura habitual do nosso corpo. Qualquer fator que culmine na diminuição dessa temperatura ou aumento excessivo, ele vai prejudicar a proliferação celular. Então, vamos pensar, trocar o curativo várias vezes ao dia, ao invés de ser benéfico, ele é prejudicial. Porque todas as vezes que eu troco um curativo, eu exponho aquela ferida à perda de temperatura. Automaticamente, eu prejudico a proliferação celular. Então, torna-se importante estimar uma troca de curativo, no mínimo, o intervalo mínimo para uma troca de curativo acontecer é de 8 horas. Então, o que se indica quando uma ferida está extremamente secretiva, vamos pensar numa ferida altamente exudativa, que aquela troca seja programada no intervalo de no mínimo 8 horas e utilizando um tratamento que tem um alto poder de absorção, para automaticamente eu não precisar estar mexendo nesse curativo várias vezes e interferindo nesse contexto de cicatrização. Não sei se eu me fiz claro aí. Então, falamos da inflamação, falamos do exudato e falamos da umidade, do gerenciamento dessa umidade. Eu vou detalhar essas questões com maior ênfase quando a gente falar das coberturas. E aí eu vou falar, por exemplo, feridas com exudato pequeno, moderado e alto. Como é que a gente vai trabalhar? E a gente volta nesse detalhe e lá eu tenho como mostrar melhor, tá bom? Segundo tipo de lesão seriam as queimaduras. O flictema que eu falei é a bolha. E aí o nosso colega teve a insanidade, infelizmente, de romper o flictema. O flictema, ele é uma característica que vai apresentar-se na lesão a partir do momento em que a exposição da temperatura foi em um grau em que houve um dano, principalmente à derme e ao tecido subcutâneo. Por que essa bolha é formada? Porque o calor faz com que o líquido intracelular ele evapore e automaticamente ele saia para a superfície, que é na epiderme. O líquido que está no interior dessas bolhas é o líquido celular, é o plasma celular, ou plasma sanguíneo, a gente pode até dizer dessa forma, que vai estar aí. Esse líquido, ele protege a integridade da epiderme, como vocês estão vendo aí na bolha rompida, então eu protejo a integridade dele, e torna-se bastante importante que eu trabalhe com coberturas que promovam o alívio da sensação de dor, por conta do dano às terminações nervosas, mas principalmente que previna o contexto da contaminação dessa lesão. Então, não se deve romper o flictema. Existe, na realidade, algumas estratégias de haver o tratamento dessas lesões, tá? Que a gente vai discutir também no momento que eu falar das coberturas, certo? Outra lesão, a lesão por pressão. Caí Diego escreveu certo. A lesão por pressão, ela precisa ser avaliada, como eu disse, os múltiplos fatores que vão estar interferindo diretamente no contexto dela, nessa avaliação. Então, não é só dizer, por exemplo, nessa lesão que eu tenho uma placa de necrose aqui no centro, eu tenho uma borda tomada por fibrina, e no externo, na parte mais externa, no rebordo externo, eu tenho uma característica que, pelo menos aqui, dá para eu achar que é um tecido de granulação. E aí eu tenho a ferida mista. O que é ferida mista, Diego? É uma ferida que tem vários tipos de tecidos diferentes, em que eu vou ter que implementar uma técnica de intervenção que seja comum aos tecidos ou uma para cada tecido, certo? Torna-se importante eu avaliar a multicasualidade, como eu disse, mas na avaliação própria da lesão, avaliar, além dos fatores da intervenção enquanto curativo, avaliar que outros fatores devem ser implementados pelo indivíduo, na questão da própria autonomia e do autocuidado, que a gente sempre tem que estar
colocando como ponto-chave e resgatando, mas também pensando nas atividades que cada profissional ou equipe, e aí eu vou falar equipe de enfermagem no contexto hospitalar, podem desenvolver para melhorar o contexto desse paciente. Então, se é um paciente acamado, a mudança de decúbito, a aplicação de coxins, a aplicação de hidratantes na pele, ou melhora da hidratação, a nutrição, e aí a gente aciona os profissionais de nutrição, a mobilidade que pode ser melhorada e automaticamente, obviamente, pelo profissional de fisioterapia, e automaticamente reduzir o contexto de estabilidade do indivíduo no leito e melhorar até o contexto da circulação sanguínea, entre outros, e redução do edema, tá? Então, isso ajuda bastante nesse sentido aí, e torna-se importante essa avaliação multi. Oi, alguém abriu o microfone. Foi engano de novo. Ninguém quer falar hoje. Ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Eu tô indo pra minha casa rapidinho, mas quando chegar lá eu retorno, viu? 10 minutinhos. Fica tranquilo, Rafa, fica tranquilo. Ó, esse é outro fator bem característico, elas são as chamadas úlceras venosas. E aí muita gente vai chamar de úlcera varicosa, tem tanto nome que tem na comunidade, e conforme eu vou me lembrando, eu vou falando. Essas úlceras normalmente são associadas àquele dano vascular. Então, vocês conseguem perceber que o membro do paciente, ele já apresenta uma característica edemaciada. Normalmente são pacientes que têm fatores de risco para doenças crônicas, e aí, como eu falei, normalmente é a hipertensão e o diabetes. Esse paciente normalmente pode se apresentar no sobrepeso ou até na obesidade, na maior parte das vezes. Essa instabilidade venosa e aqueles fatores sanguíneos de excreção, ou seja, os metabólitos eliminados no litro do sangue no processo de metabolismo celular, eles vão ficar tão acumulados e causando toxicidade que o tecido ele já se apresenta com essa característica totalmente escurecida. E normalmente esse dano vascular, ele vai se dar em virtude de uma lesão que habitualmente ela não seria causadora de uma repercussão tão grande. Então vamos pensar, por que essa lesão aqui aconteceu? Por muitas vezes ela pode ser uma pequena escoriação numa quina de um móvel, ela pode ser um pernilongo que foi lá, furou, e aí a muriçocazinha que a gente conhece, foi lá e picou esse local. Às vezes o próprio indivíduo com essa sensibilidade dificultada, ele vai lá e coça aquela região, e ele coça e por não perceber, e aí vamos pensar na neuropatia diabética, ele vai lá, coça tanto aquele local que ele rompe o tecido e gera essa lesão. E aí essa lesão são as lesões que vão conviver com esse indivíduo por um longo período de tempo, tá? E aí, mais uma vez, não só avaliar a lesão em si, a multicasualidade. E aí não adianta a gente fazer um alto investimento em cobertura, num tratamento dessa lesão, quando o que vai determinar a cicatrização ou não, que é, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, entre outras condições, não estão sendo gerenciadas e repercutem diretamente em como essa lesão está acontecendo. Então, a doença de base precisa ser tratada para que a lesão evolua, tá? Úlcera arterial, como eu falei, há um déficit lá na condução do sangue arterial, e aí a gente viu, e aí eu vou pedir licença só para eu voltar. Quando eu voltei, eu falei que a úlcera venosa, ela tem essa repercussão. Perceba que a característica é de um tecido muito úmido, é bem úmido esse tecido. Vocês vão perceber que a umidade também aí nesse caso vai ser um fator que vai prejudicar a evolução da cicatrização dessa lesão. Nesse caso aqui, por ser um fator arterial, a lesão se apresenta ressecada. E ela vai ressecando, vai causando isquemia do tecido ao ponto que ela pode causar uma necrose tecidual, determinando por muitas vezes uma amputação. Essa condição, ela está muito associada à dificuldade da chegada do sangue arterial. E aí, o sangue arterial, nós já sabemos, acredito que todos saibam, que ele é rico em oxigênio e nutrientes, e ele promove a nutrição e o desenvolvimento dos tecidos, do próprio funcionamento do corpo. Se o sangue arterial não chega, automaticamente o tecido vai perdendo sua vitalidade ao ponto que ele chega no princípio de isquemia e necrose e a gente tem uma perda tecidual. E aí, como eu disse, esse dano pode ser localizado, ele pode ser extenso, ele pode ser determinante até para uma amputação, tá? Professor. Oi. Necessariamente essa úlcera, a anterior que o senhor falou, arterial, ela é advinda de insuficiência ou não? Não, qualquer condição que impeça a disseminação do sangue arterial, ela pode causar isso. Por exemplo, vamos pensar numa trombose venosa profunda. Eu tenho uma trombose de um vaso importante que faria a distribuição de sangue para aquela área. Se a trombose acontece e o vaso não consegue disseminar o sangue arterial, eu tenho uma lesão dessa aí que pode acontecer.
Entendi. Entendeu? A gente tem que pensar Certo. na condução sanguínea, Uhum. tá bom? Mas, tipo, seria interessante investigar essa questão da insuficiência, não é isso? Perfeito, perfeito. Avaliar, por exemplo, esse paciente tem uma doença cardiovascular anterior, como é que está o segmento dessa doença? Às vezes ele vai dizer para você, olha, eu tenho pressão alta. Aí você vai perguntar, você é Uhum. acompanhado por algum médico? Toma alguma medicação? Não, eu sei que eu tenho pressão alta, mas eu não faço nada, eu só não como sal. E aí a gente não vai determinar isso, até porque nossa função não é fechar o diagnóstico, mas a gente vai ter fatores que podem levar esse paciente a ser diagnosticado, Ok. Obrigada. certo? Nada, amor. Então a úlcera arterial está aí. A gente teria o pé diabético, acho que todo mundo sabe, a gente já falou na aula passada, mas eu falo novamente, é uma complicação do diabetes, né? É um dos fatores. O paciente diabético, ao longo do processo do desenvolvimento da doença, em especial o paciente portador do diabetes mellitus tipo 2, ele vai ter, no seu contexto de doença, a hiperglicemia, que a gente já sabe que ela vai prejudicar grandemente o processo de regeneração celular dos tecidos. Junto a isso, a gente tem as complicações do próprio diabetes que podem levar ao surgimento de lesões de pé diabético. A gente tem as complicações relacionadas à neuropatia diabética, aos distúrbios vasculares que são causados por conta desse sangue e hiperglicemia, e a gente vai pensar também ainda na condição relacionada ao dia a dia dessa pessoa, a como ela interpreta a doença e como ela faz a manutenção do seu tratamento. Tudo isso junto, quando não seguido adequadamente, ele pode determinar o pé diabético. E aí vamos pensar por quê. Paciente portador de neuropatia diabética, ele não usa o calçado adequado, ou ele não tem um cuidado adequado com os pés, ou ele, por muitas vezes, nem usa o calçado para as atividades da vida diária. Eu estou falando do dia a dia dele, até às vezes no seu trabalho. Vamos pensar no agricultor, que é muito comum aqui na nossa região, no agricultor, naquele senhor, naquela senhora que cuida de animais, tem um pequeno grupo de animais na sua casa. Então, essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade em compreender a condição de condução da sua doença e também de orientação no autocuidado no dia a dia. Então, essa pessoa, ela usa um calçado que é muito apertado para o pé dela, ela calça um calçado que não protege o pé dela, e aí na nossa região a gente sabe que é muito comum usar o chinelo de dedo. Aquele chinelinho que a gente bota o dedinho lá, a gente chama até de sandália havaiana. Então é muito mais comum na nossa região. Por muitas vezes, o que é que acontece? Como ele tem a neuropatia, ele não tem a sensibilidade periférica para isso. Se ele leva uma topada, se ele pisa num prego, ou num espinho, ou numa pedra, ou qualquer coisa acontece que rompe o tecido dele, às vezes ele nem percebe. E aí vamos pensar, teve a ruptura da planta do pé, ó, aqui, por exemplo, pisou num prego. Às vezes o prego está lá enfiado no pé, ele está fazendo as atividades do dia dele, ele não percebe que aquele prego está lá enfiado. E aí é porque ele é meio desorientado? Não, é por conta da neuropatia. Quando ele vem perceber, tem um dano tecidual que já teve contato com o meio externo, está contaminado, e aí, relacionado à própria condição da hiperglicemia e do tratamento do diabetes que não está sendo bem conduzido, ele gera a lesão de pé diabético, que vai evoluindo ao ponto de gerar, por muitas vezes, a necessidade de amputação. Essa necessidade de amputação ela vai se dar pela infecção, ela vai se dar por conta de um desbridamento e surgimento de um tecido inviável, que é a necrose e a fibrina, ou por muitas vezes por um dano vascular que pode estar ocasionado naquela região. Então, tudo isso são fatores que podem estar agravando a situação do portador do diabetes. E aí torna-se bastante importante, por exemplo, na comunidade, além de avaliar, começar a estratégia de educação em saúde na própria consulta e na própria intervenção sobre os cuidados com o pé diabético. E aí, gente, não é porque às vezes o paciente não compreende. A gente não pode ficar presa a essa desculpa de dizer que o paciente não vai entender. É a gente dizer e pedir para ele implementar. Infelizmente, a gente tem ainda no nosso país, na nossa região, pessoas que não compreendem a importância da higiene corporal, a gente tem pessoas que não compreendem, e aí baseado na sua formação, no seu acesso à educação, relacionado à sua cultura e a como ela foi ensinada sobre aqueles hábitos. Então, tudo isso precisa, partindo de nós profissionais detentores de conhecimento, desmistificar para essas pessoas como essa assistência deve ser feita. Então, torna-se bastante importante qualquer orientação que for dada. Obviamente que essa informação ela tem que utilizar a tecnologia adequada para isso,
Então, não adianta eu dizer a um diabético que mora na zona rural que ele tem que assistir um vídeo no YouTube, porque ele não vai assistir. Às vezes ele não sabe nem o que é YouTube. Mas eu tenho que utilizar, de acordo com o grau de entendimento, o acesso, a cultura, a condição de ver, de ouvir, de sentir, tem que ser percebidas todas essas nuances no processo de educação em saúde, para a partir daí eu desempenhar uma atividade que realmente tem efeito. Não é só eu chegar, dizer que é importante ele usar um calçado, lavar os pés e mandar ele embora, porque ele não vai fazer isso no dia a dia dele. Ele tem que dar significado para aquelas informações. Ele tem que credibilizar a informação que você está fornecendo para ele, tá? Então, a gente classifica quanto àqueles pontos anteriores que eu falei, a gente falou de aguda e crônica, do dano tecidual, e falou sobre a questão acredito que foi de quem me ajuda, gente, já foi tanta coisa que eu falei. Mas, enfim, nós vamos dar segmento para esse, classificando agora sobre a profundidade. Essa profundidade foi uma profundidade erosiva, ou seja, ela causou uma ruptura de pequeno tecido na pele. Ela foi superficial, foi parcial ou foi total daquele tecido. É interessante, nesse contexto, a gente utilizar algo estéreo para mensurar essa cavidade, tá? Não se vai introduzir materiais que não tenham a condição estéreo. Então, por exemplo, aí na técnica está dizendo que a gente introduz um espátula ou uma seringa estéreo. Está dizendo que é estéreo. Não pega o abaixador de língua que está dentro da gaveta e bota ele dentro da ferida, não, porque ele está contaminado, tá? Então, a gente vai, de preferência, aí quem tiver a condição de mandar esterilizar aqueles abaixadores de língua para utilizar para essa técnica, pode fazer. Por que a seringa, Diego? Porque a seringa, ela é graduada, 1 litro é igual a 1 quilo, que é igual, tudo tem uma proporção aí que ajuda a gente a mensurar a ideia de profundidade dessa lesão, viu? Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. E aí, por exemplo, ó, uma sonda numa ferida cavitária, ela pode ser conectada na ponta, no canhão de uma seringa e irrigar no interior daquela lesão. Toda ferida erosiva, ela precisa ser higienizada, desinfetada no seu interior, e para que ela promova o processo de reparação tecidual, ela precisa ser preenchida por algo. Então, uma ferida erosiva, eu não vou pingar o óleo lá dentro sem preencher a cavidade. Eu posso colocar gás estéril, embebida em óleo, preenchendo aquela cavidade. Toda cavidade deve ser preenchida. Se for uma cavidade em que eu vou aplicar o desbridamento, usando alguma substância, o hidrogel, a colagenase, eu tenho que preencher essa cavidade com esses itens, para garantir com que o processo de reparação seja completo e haja evolução no processo de multiplicação celular, tá? Isso eu não sabia, aprendi há pouco tempo, tá? Então tá aqui só as etapas do tecido, que a gente viu de uma forma mais fisiológica no vídeo anterior, então não vou me deter a isso, porque a gente já conhece, tá? E aqui são algumas lesões, ó, por exemplo, uma abrasão na pele, acredito que não está muito nítido, mas parece uma queimadura. Parece um flictema aqui. E aí avaliar o flictema e utilizar a substância adequada. Existem várias substâncias hoje no mercado que podem ser usadas para ferida. Classicamente a gente usa a sulfadiazina de prata, mas a gente tem substâncias na forma de pasta, de gel, à base de PHMB, que tem um efeito muito, muito satisfatório aí nesse contexto de reparação. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? A gente tem lesões traumáticas como essa, ninguém se assuste não. Tem lesões traumáticas que a gente tem aí a exposição da área tendinosa, de partes moles. Então, você viu que já teve uma intervenção aqui no sentido de ter sutura em algumas áreas que tinha essa recomendação, e aí essa área aqui, a reparação vai ter que ser por segunda intenção. E aí, a desinfecção desse tecido precisa ser feita, e notado que aqui eu tenho musculatura, eu tenho tendão, e aí optar por coberturas que não vão causar danos a estruturas muito importantes, como a área tendínea. Então, a gente vai ter coberturas que, quando aplicadas, elas podem causar lesão no tendão, ou ruptura do tendão, por conta do seu pH. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade para, ao invés de conduzir, a gente prejudicar o andamento da integridade daqueles tecidos, tá? A localização é importante também definir, principalmente no sentido de identificar áreas de apresentação da lesão que podem ser determinantes para alguma complicação. Por exemplo, a lesão por pressão é muito comum acontecer na área sacrococcígea, às vezes na área do glúteo mínimo. Então, isso tudo, ela pode gerar ambientes que são próximos a áreas de contaminação. Por exemplo, lesões na região perineal pela umidade própria da área, ou na região genital.
Então, lesões que são localizadas nos pés, como a gente viu o pé diabético, elas interferem na mobilidade. Então, tudo isso tem que ser pensado para pensar no curativo ideal para aquela área e automaticamente adequar essa condição de localização, mas a vida diária do paciente também, tá? Então, a gente vai ter lesão por pressão na região sacrococcígea, que é próxima ao ânus, o paciente está acamado em uso de fralda. Quando ele evacua, dependendo da característica das fezes, vamos pensar em umas fezes líquidas ou pastosas. Essas fezes, se o curativo não for bem programado, elas podem invadir o curativo e a lesão e automaticamente contaminar o curativo. Então, é uma coisa que tem que ser pensada em estratégias para poder determinar. A mensuração que a gente colocou, tá? Aqui está dizendo que deve ocorrer quinzenalmente. Eu não lembro a referência, porque faz tempo que eu montei esse material, mas lá no projeto a gente faz a cada sessão, tá certo? Eu vou pesquisar para dizer esse dado para vocês com mais segurança. A gente usa dessas fitinhas lá também, e lá a gente coloca as iniciais, essa não é do projeto pela data, né, também, mas lá a gente coloca as iniciais e a data, mensurando tanto o comprimento como a largura. A profundidade a gente ainda não teve a necessidade de fazer a avaliação nas lesões que a gente acompanhou, mas caso precise a gente vai conduzir da mesma forma, mesma coisa. Aqui, o exudato a gente já falou da questão inflamatória, e aí teria as características de exudato, né? O seroso, o serosanguinolento, sanguinolento, seropurulento, purulento e pio-sanguinolento. Pio-sanguinolento é esse aqui, que o sangue e o pus estão sendo eliminados em grande quantidade, mas também vou tratar disso na hora do curativo com... era essa figura que eu ia falar, mas foi bom que ela já está aqui, ó. O que é o exudato seroso? Normalmente ele é proveniente de uma reação inflamatória normal, como eu disse, e ele vai estar com um plasma claro e aquoso. Normalmente a gente chama de exudato translúcido, transparente. Ele normalmente não tem odor, tá? Então, quando a gente pega a gase do curativo saturado, normalmente ela está úmida, mas com pouca. Às vezes ele nem está úmido. Você só consegue perceber porque a lesão está bem úmida em relação ao brilho dela em contato com a luz. Purulenta, o próprio nome já diz que é o exudato com pus. Normalmente esse exudato ele tem uma característica mais grossa, mais espessa, esverdeado, pode ser mais escuro ou marrom, tem um odor fétido, né? Então tem um indicativo que há a proliferação de um micro-organismo naquela área que automaticamente está causando a infecção daquela lesão. O exudato serossanguinolento, ele é muito comum nas feridas operatórias nos primeiros dias pós-operatórios, em virtude da intervenção cirúrgica. Ele tem uma corzinha mais clara, avermelhada, ele é úmido, vai deixar molhada a gaze, e normalmente tem essa cor avermelhada. O sanguíneo, sanguinolento, ele vai ser praticamente proveniente de um sangramento que está acontecendo. E aí, normalmente, ele vem na característica de coágulo, que também deve ser observado. Por muitas vezes, a ferida, ela tem no seu interior um vaso que está causando esse derramamento, esse sangramento na lesão, e ele precisa ser contornado. E a gente também tem coberturas que reduzem o sangramento e o tratamento de cada um desses exudatos aqui que a gente está mostrando, tá bom? Então, o exudato, a gente tem que avaliar o volume, e aí, como eu disse, pequeno, moderado ou intenso, e o odor, se é o característico da lesão ou fétido. É importante lembrar que tem alguns curativos que a gente vai usar no tratamento da ferida, que eles eliminam um odor característico. Então, a gente não pode dizer que o odor é da ferida quando ele é da cobertura. Aí, quando tiver alguma cobertura que tiver um odor específico, eu falo para vocês, tá bom? Quando a gente falar dos tratamentos. O risco para infecção, a gente vai dizer se a ferida é limpa, se ela é potencialmente contaminada, se ela é contaminada ou ela é séptica ou infectada. Feridas limpas, ferida operatória. A gente vê que ela está bem limpa, tem aquele sinal flogístico de inflamação, mas é virtude do processo cicatricial. Feridas potencialmente contaminadas. São as feridas que começam a apresentar sinais flogísticos, elas têm um sinal flogístico por um longo período de tempo, que normalmente ultrapassa o tempo dos 5 dias, mas elas começam a apresentar algumas características na próprio leito da lesão. O principal delas, e que eu sempre observo, é a borda dessa ferida. Essa borda ela fica assimétrica, é como se ela tivesse mastigada, cortada, retalhada. Além dessa borda estar com essa característica, aparece um edema bem significativo nessas bordas. E aí, por que ela está potencialmente contaminada, Diego? Pode ser aquela lesão que a gente viu antes, lá no portador de uma lesão por pressão, que está com a lesão próxima à área de contaminação. Ela tem micro-organismos
que estão ali criando um biofilme. Biofilme é uma camada de micro-organismos que está presente naquela lesão e que ele está esperando a primeira oportunidade para se desenvolver e gerar uma contaminação. Essa contaminação, o próprio nome já diz, ela gera a proliferação do micro-organismo ao ponto dela infectar essa lesão e causar um dano maior em relação ao seu processo de cicatrização em si. E aí o leito, ele permite com que a gente consiga identificar os tecidos, como eu estava dizendo lá no começo, e a gente consiga mensurar, né? Um dos tecidos que a gente falou no primeiro encontro foi o tecido de granulação. E aí o tecido de granulação, ele é proveniente da fase proliferativa, onde aconteceu a retirada de todo aquele tecido inviável pela fagocitação das células as células imunes, do sistema imunológico, e automaticamente aquela área começa a gerar um novo tecido proveniente de um processo fisiológico de angiogênese. Então, esse tecido ele é um tecido vermelho vivo, por exemplo, ó, vermelho vivo, brilhoso, muito sensível e tem uma característica muito úmida, tá? Esse tecido ele vai precisar, para amadurecer, e aí a gente, para maturação, que é a fase, né, a terceira fase da cicatrização, a maturação desse tecido ela vai depender tanto dos agentes extrínsecos, ou seja, que a gente vai estar fornecendo no tratamento, como intrínsecos relacionados à condição geral do indivíduo. E aí a gente tem que pensar em tudo. Higiene, sono e repouso, alimentação, deambulação, novos traumas, na troca do curativo, e aí pensando no extrínseco. Qual a cobertura que eu estou utilizando para melhorar a nutrição desse leito de ferida e garantir a maturação desse tecido? Qual está sendo o intervalo de troca? Se a troca está sendo de forma adequada, principalmente não deixar corpos estranhos no leito dessa ferida, ou deixar resquícios da substância que foi usada no primeiro tratamento, tá? Então, esses são fatores. Tecido de epitelização. Então, o tecido de granulação, ele normalmente evolui, ele matura, e ele começa a gerar esse tecido aqui, que tem essa característica mais esbranquiçada. Normalmente, essa cicatrização, essa epitelização, ela vai começando da borda e progredindo até chegar no leito e fechar a lesão. Esse tecido de epitelização é a consolidação, é a maturação do tecido de granulação, e ele vai sendo consolidado ao ponto que ele se matura e forma uma cicatriz. Ele amadurece e vai para a última etapa, que é a remodelação ou epitelização, né? Naquele processo cicatricial. A fibrina viável, que é a fibrina mais esbranquiçada, ela precisa ser desbridada, precisa. Ela tem essa característica que fica solta no leito da ferida. Você vê que tem áreas de epitelização, mas esse tecido ele é diferente da epitelização. Então, ela vai passar por um processo também de tratamento. O esfacelo, aí eu teria a fibrina, que foi produzida em grande quantidade, e que normalmente ela é, como a gente viu, ela é proveniente de uma reação de coagulação, na prevenção do sangramento e uma reação nesse local. E você vê que essas áreas de fibrina, elas têm uma concentração grande. Normalmente pode acontecer durante o tratamento da lesão, esses esfacelos irem se quebrando ao longo do curativo. Você conseguir, às vezes, a retirada manual. Você vai fazer quando você deixar um pedaço de esfacelo. Então, essa fibrina é uma fibrina totalmente inviável, e essa fibrina ela precisa ser desbridada, e existem técnicas de desbridamento que a gente vai ver, não no detalhe, mas detalhado, vamos dizer assim, mas a gente vai entender algumas formas de desbridamento no próximo encontro também, tá? Então, aqui tem pontos de fibrina e granulação, eu teria uma ferida mista, né? Tem 2 tecidos aqui que precisam ser trabalhados. A gente teria a necrose, né? A necrose é um indicativo de morte tecidual. Essa necrose, ela pode vir numa lesão associada a outros tecidos, como a gente viu, né? Então, a gente teria fibrina, a gente teria a granulação, como também essa necrose, ela pode vir sozinha, isolada, tomando todo o leito da lesão. Quando a necrose, ela toma todo o leito da lesão, ela recobre todo o leito, a gente não vai dizer que é uma necrose, a gente vai dizer que é uma escara. Escara é uma lesão toda tomada por necrose. E a escara requer desbridamento utilizando escarificação. A gente vai ver isso também no próximo momento de discussão sobre os tratamentos. A ferida com infecção, então ela começa, como eu disse, a borda, como ela está edemaciada. Vê que essa borda ela não tem uma similaridade sobre o seu contorno. Os contornos são totalmente divergentes do outro.
há um edema bem significativo nessa área de borda. A cor do leito da ferida é uma cor que remete à inflamação, sabe? E essa inflamação, ela está aí presente por muito tempo. E essa inflamação, ela está acontecendo em decorrência de quê, Diego? Da colonização bacteriana, do biofilme que está se alojando aqui e gerando com que o processo inflamatório vá se perdurando ao longo do tempo e deixe de ser agudo e se transforme em um processo crônico, tá? Que teria outra mesma coisa, não está muito nítida, mas dá para perceber uma presença dos fatores que eu tinha citado antes em relação à lesão. Então, as feridas crônicas, como eu disse, elas vão demorar a cicatrizar pela presença do biofilme. O biofilme são micro-organismos que estão aderidos ao leito da lesão. Esse biofilme, ele normalmente ele está lá presente, e essas bactérias que a gente pode dizer que são oportunistas, não só bactérias, mas micro-organismos, os fungos também, tá? Esses micro-organismos que são presentes no biofilme, eles podem estar se aproveitando do estado imune do paciente ou em qualquer lacuna que possa garantir a sua proliferação, e automaticamente eles retardam o processo de cicatrização. Porque a ferida se torna crônica, Diego, por conta da fase inflamatória que não está sendo superada. Então, tudo que vai provocar novos processos inflamatórios na lesão e impedindo com que ela progrida para a fase proliferativa, vai gerar uma ferida crônica. E essa ferida crônica, como a gente viu lá no começo, não tem uma estimativa de tempo de cicatrização e automaticamente vai haver uma duração aí bem gigante em relação ao tempo dela para a cicatrização acontecer. Outro fator, e aí eu diria mais um para compor essa avaliação no total, seria a avaliação da dor. A dor, ela é um fator que está presente na lesão e que a gente tem que avaliar como vai conduzir essa dor. Essa condução, ela pode ser, por muitas vezes, essa dor, ela pode estar presente muitas vezes em relação a como o curativo está sendo aplicado. Por exemplo, tem curativos compressivos, como a bota de Una, que quando ela é aplicada no paciente, ela pode gerar dor, por conta dessa repercussão venosa que vai haver. Tem curativos que têm uma característica de pH alterado e pode causar ardência, uma sensação de aumento da temperatura no leito da ferida. Por exemplo, o AGE, quando ele é usado em algumas lesões, ele causa um calor e um ardor intenso no local. Então, isso tem que ser questionado junto ao paciente para avaliar que cobertura aplicar e se essa dor precisa de algum tipo de intervenção. Ou seja, se eu posso indicar o uso de algum analgésico, se eu vou deixar esse analgésico sob prescrição para que esse paciente fique tomando ao longo do processo de tratamento e automaticamente ele consiga ter uma condição de maior conforto no uso do curativo ao longo do processo de tratamento. Então, avaliando essas condições, e aí eu termino aqui a apresentação, avaliando essas condições gerais, eu consigo chegar num itinerário onde eu defino todo um circuito de condições que vão levar o paciente a ter uma avaliação multissistêmica, vamos dizer assim, não sei se esse termo seria correto, mas se esse paciente teria condições viáveis para desenvolver um tratamento e automaticamente a gente conseguir encontrar meios para garantir um tratamento eficaz. A avaliação, ela tem essa finalidade, gente, é de encontrar os tecidos que estão inviáveis, os tecidos que estão em algum momento tendo alguma condição de manutenção e aí de manter aquela ferida especificamente naquela fase inflamatória. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que não ficou claro até então? Deixa eu vir aqui para o chat para ver se tem perguntas. Estamos muito interativos hoje. Sim, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, gente. Achei chique o estúdio. Aí foi lá no começo, quando o Bess falou. O senhor está apresentando os slides no começo, como o Gabi falou. Vim correndo. Ainda bem que chegou. Aqui parou de projetar a tela, tá normal. Aqui também. Certo. Sai e entrar de novo. Travou. Top. Tudo perfeito, maravilhoso, não foi ótimo, muito bom, Valéria tá top, arrasa demais, queria eu. Professor, uma dúvida, Fernanda botou aqui. Qual foi, Fernanda, a tua dúvida? Que eu não estou vendo aqui, se tu escrever mais adiante. Laís está na live, bem-vinda, Laís, também tá com saudade de tu, é muito
muito escorregadia, depois eu te digo, para não ficar gravado aqui. Por quanto tempo após a cirurgia pode deixar a ferida operatória sem conclusão? Perfeito, Fernando, uma ótima pergunta. A gente entende que a fase inflamatória ela vai ocorrer do dia 0, ou seja, no dia da incisão, até o 5º dia. E essa ferida, como a Fernanda está dizendo, não tem sinais de infecção ou que aquela fase inflamatória está sendo superada. Você pode, Fernanda, a partir do momento que você perceber que o exudato serossanguinolento ele está deixando de ser eliminado pela ferida, ou que ele já se consolidou, e aí você vai perceber isso por muitas vezes quando no leito da ferida operatória vai estar apresentando esse dado bem ressecado, como se fosse a casquinha de uma ferida que a gente faz. Então, você já pode deixar essa ferida descoberta. Então, pacientes que estão, por exemplo, no D8 pós-operatório, já pode deixar descoberta. Obviamente, orientando essa pessoa quanto às medidas de higiene no local. Então, ao tomar banho, lavar bem a região, secar bem a região, manter a região coberta se você for, por exemplo, sair para alguma área externa da casa. Eu vou ficar no quintal, eu vou na rua. Obviamente que ele não vai ficar sem camisa, deixando aquela área descoberta, mas que ele use uma camiseta e que na primeira oportunidade ele possa proceder com as medidas de higiene na área da lesão. Isso não vai causar nenhum dano. E aí, como eu disse lá no começo, é a questão de contato e de orientação em relação ao paciente mesmo que está tendo essa lesão. Quem mais, gente? Perguntem mais. Laís dando risada. Ana Paula, essa esterilização de materiais para conferir a profundidade da lesão pode ser utilizado material que foi fervido, passar por alta temperatura? Ana, normalmente os métodos de esterilização aplicados aí são os métodos que utilizam o vapor, né, que é aí por autoclave. Aí, normalmente, a gente manda, porque assim, o material que vai ser utilizado, no caso o abaixador de língua, ele pode passar por uma alta temperatura. Aí você vai, por exemplo, definir qual material que eu vou usar. Eu vou usar uma seringa. A seringa não já vem estéril, então você não precisa mandar esterilizar. Se você vai esterilizar um material que suporte o calor, beleza. Você pode usar, certo? Rian, a ferida que apresenta muito exudato durante a troca do curativo e apenas o soro não está apresentando uma limpeza satisfatória, o que você recomenda? Se a ferida é muito exudativa e você percebe que a higienização com soro não está acontecendo, está gerando uma limpeza satisfatória, Rian, eu indicaria que você fizesse a irrigação. A irrigação consiste basicamente, e aí você pode avaliar como é que está esse exudato. Se for um exudato que você percebe que o odor é fétido e que ele está em grande quantidade, você pode pegar e lavar essa ferida, e aí você pode usar uma seringa, aspirar a seringa e colocar o jato direto na lesão, para que essa quantidade excessiva saia. Obviamente que só fazer a desinfecção do leito não vai, por muitas vezes, promover com que esse exudato diminua. Às vezes, esse exudato ele pode estar proveniente de outra característica que precisa tratar. Então, a gente, às vezes, precisa, ao invés de estar implementando esse banho de soro, vamos dizer assim, na ferida, utilizar alguma cobertura que minimize o exudato. Então, a gente tem um exudato em alta quantidade. Eu precisaria saber qual o tipo do exudato. Ele é purulento? Ele é translúcido? Ele é sanguinolento? Para, a partir daí, identificar qual a cobertura que melhor vai se encaixar para usar ela e reduzir esse exudato. A gente vai entender que esse exudato em alta quantidade é o que está impedindo a ferida de cicatrizar. Toda complicação na fase inflamatória é o que vai impedir a ferida de cicatrizar. Então, nesse caso, a alta exudação, uma cobertura inadequada, o tempo de troca, a higienização, enfim, tudo isso vai causar um dano. Ana colocou complementando que aqui o paciente não tem condições. Ana, como a avaliação é feita pelo profissional e ela deve ser feita apenas em cada momento em que ele está fazendo o curativo, é importante que você, já no material que você preparou para ir fazer esse curativo, você já tem esse material. Se o paciente o material é ele que está provendo e não tem a condição de fornecer para você, tenta estabelecer um período maior de tempo para fazer essa avaliação e pede para ele tentar, dentro da condição dele, obviamente, de comprar o material para ele poder fazer essa avaliação. Você deixa um tempo maior, até para que você tenha um intervalo de tempo, até que você tenha dados para a sua avaliação. O alginato de prata pode ser indicado, Rian. Se for uma ferida que tem um exudato, que é purulento, ou você percebe que tem sinais de colonização bacteriana, você pode usar ele. Ele vai absorver o exudato, vai liberar a prata, que é bacteriostática, e automaticamente vai reduzir a infecção e o odor da ferida. Bora, falem mais. Ninguém quer falar mais, não.
Bem, gente, eu acredito que Emily já está falando. Vimos na prática de utilização de compressa na úlcera perto do glúteo mínimo para evitar o contato de possíveis fezes com curativo. O senhor recomenda algo mais? Eu acho que a gás ela é ótima, a compressa ou a gás, Emily. Muito boa tua colocação. Quando a gente vai colocar um curativo na região sacra, às vezes se forma, por conta da própria questão anatômica do glúteo, uma fenda que permite a passagem das fezes. Fazer um pequeno rolinho com as gases ou fazer uma espécie de um tampão utilizando compressa e gase é uma das alternativas. A gente pode utilizar, além disso, Emily, alguns cremes na pele que melhoram a hidratação do local e aquela característica tóxica que os fluidos corporais têm para a pele, ela não causar tanto dano. A gente tem cremes de barreira, que aí eu posso falar deles no próximo encontro, que vão gerar uma hidratação do local da pele do paciente e automaticamente promover uma hidratação e a não laceração dele em contato com as fezes do paciente. Então, usando essas duas estratégias, a gente tem uma condição de melhorar o aporte de recuperação da pele do paciente. Marina, qual a função do óleo de girassol ionizado para uma úlcera venosa? Eu não sei em relação a essa questão do ionizado, Marina, mas a úlcera venosa, ela já tem um percentual de umidade muito grande. Se tu for colocar o AGE, que ele já promove a umidade no leito, a gente só vai aumentar essa umidade e pode atrasar a cicatrização. O importante, no caso de uma úlcera venosa, é trabalhar os fatores que estão causando a essa úlcera venosa se manter lá. É a hipertensão que está descontrolada, é o diabetes. Então, tratar essa causa original e perceber o que é que aquela ferida traz enquanto tecido. Obviamente, essa úlcera vai estar úmida com um tecido fibrinoso. Então, tenta utilizar uma cobertura que trate a fibrina inicialmente, mas lembrando que a umidade é uma coisa que você vai ter que controlar para você não deixar essa lesão muito molhada, vamos dizer assim, e a ferida tenha o seu contexto de troca celular prejudicado, da própria absorção da cobertura que você está usando prejudicado também. Então, a umidade é algo que precisa ser controlada. Aí essa úlcera precisa ser melhor avaliada. Ô, Diego, Oi, meu amor. porque assim, a gente tem um paciente no campo de estágio que ele faz o uso desse óleo de girassol ionizado em uma ferida, em uma úlcera venosa. E a gente vê, ele faz essa troca diariamente, 24 horas, e a gente vê que quando fica muito úmido o coisa. Local. E ele só pode usar poucas gotas, são 5 gotas apenas que ele tem que usar desse óleo de girassol, e a gente tem que passar no leito. E ao redor a gente coloca o creme de barreira. Só que a gente vê que não fecha o leito, só ao redor que fica melhor, entendeu? E sempre tá muito. É muita fibrina que tem, e é muito úmido. Pronto, então vamos pensar aí, ó. Por que é que o leito, a borda está ficando íntegra e o leito não está regenerando? Porque na borda ela está precisando do que ela tem, ela está tendo o que ela precisa, que é a hidratação e a nutrição do creme de barreira. No centro, no leito da ferida, porque ela não está evoluindo, porque ela está tendo algo que ela já tem, ela está tendo algo em excesso, a umidade está prejudicando com que a cicatrização evolua. Então você vai perceber aí que o óleo de girassol não é a cobertura ideal para tratar essa lesão. Você vai precisar tratar ela com algo que garanta a retirada do tecido inviável, que é a fibrina, e que ao mesmo tempo reduza a umidade. Então se tornaria interessante aí trabalhar com um agente desbridante que diminua a umidade. Então, por exemplo, o hidrogel não seria ideal, porque ele vai garantir umidade para a ferida. Você poderia utilizar a colagenase. Certo. Ô, Diego, e outra coisa, ele sente muita coceira, principalmente perto do joelho. O dele é no pé, praticamente, a ferida dele, mas ele sente muita coceira perto do joelho, e a gente vê já que tá ficando aquela coisa mais necrosada, já, o pé dele já é bem escuro. Aí o que é que a gente poderia fazer quanto a essa coceira dele? Essa coceira, ela pode ser uma das reações adversas da medicação que ele pode estar utilizando. É interessante analisar quais os medicamentos que ele está tomando. Às vezes a coceira, uma vermelhidão, uma hiperemia na pele que não está lesada, o paciente refere que está com o pé ardendo, a perna ardendo. Esses medicamentos antihipertensivos, alguns deles causam essas complicações. É importante investigar a medicação, tá?
Ok, tá certo, obrigada. Nada, amor. Vamos lá para as perguntas. Rafael botou, professor, você havia falado no começo da aula que o ideal é trocar o curativo de 8 em 8 horas, por conta da umidade no tocante à proliferação. Mas existe algum tipo de ferida que foge a essa regra? Que frequência maior ou menor? O mínimo é de 8 em 8 horas, como Luana falou. Mas, por exemplo, Rafael, o interessante é avaliar qual tipo de cobertura você vai utilizar. Ah, uma cobertura com colagenase, que era o que eu estava dizendo para a Marina. A troca estimada do produto é de 24 horas, então eu vou trocar de 24 horas. Se for uma ferida, como é a caso que Rian estava falando, eu vou usar ela exuda muito. Eu vou trocar ela de 8 em 8 horas, quem vai determinar o tempo de troca é o produto que você está usando. Eu vou usar um alginato de prata. Eu vou trocar ele a cada 8 horas? Não, senão no final do mês tu tem falido a Secretaria de Saúde ou o hospital que tu trabalha, de tanta coisa que tu usou e do custo. A gente tem que avaliar. Então, aquele alginato que Rian estava propondo ali, de prata, ele tem uma duração de 3 a 5 dias, ou até ele saturar. Então, a gente vai acompanhar o tempo de saturação do curativo, que pode ser indicado pelo fabricante ou a partir da sua avaliação no uso no caso do paciente. Emily, no mínimo de 8 em 8 horas, geralmente é maior o prazo de troca, isso mesmo, Luana, para manter a hidratação correta e garantir o efeito do utilizado, o creme e o óleo. Perfeito, meninos, isso mesmo. Então, a gente vai avaliando. Cada cobertura, como a gente for falar na próxima encontro, ela vai ter um tempo ideal de troca. Esse tempo ideal de troca vai fazer com que você perceba, por exemplo, o curativo de fulano pode ficar até 72 horas. Tem curativos que têm um prazo máximo de até 7 dias. Então, a gente vai perceber de acordo com o que cada fabricante recomenda. Mas aí a gente vai vendo isso nos próximos encontros, não se preocupe. Geralmente se utiliza curativo úmido, né? Por exemplo, coloca o produto e logo após o soro. Isso, Luana, para feridas que têm essa indicação. E aí, como eu estava dizendo para a Marina, se a ferida está muito úmida, eu não vou colocar um curativo úmido porque eu vou aumentar a umidade. Mas, por exemplo, a lesão que não tem umidade e eu forneço umidade para ela, ela tem várias vantagens. Eu mantenho um leito ideal, a temperatura do leito ideal para a proliferação celular, eu promovo a troca de um curativo que não vai causar trauma na hora da retirada, eu tenho um ambiente próprio para a difusão das partículas acontecerem no leito da ferida e automaticamente essa ferida conseguir se regenerar. Então, é importante utilizar, mas lembrando da cautela quando for avaliar a ferida. Tiele, nessas úlceras arteriais, como o senhor mostrou, a pele fica ressecada. Seria interessante a hidratação com óleos? Pode utilizar, sim, Tiele. Mas lembrando, a lesão ela não vai ser curada ou resolvida apenas com o óleo. A causa base tem que ser tratada para a gente ter uma melhora da lesão. Por exemplo, a lesão por pressão no estágio 3. Se ela não tiver úmida, Luana, a mesma coisa, avalia a umidade e utiliza. E aí tem várias coberturas e diversas formas da gente garantir essa umidade para a lesão, certo? O que mais? Perguntem. Larissa, toda necrose precisa passar por raspagem ou tem que ter algum grau de medicamento? Tem, Larissa. Existem, para toda lesão que tem um tecido inviável, no caso a necrose ou a fibrina, a gente vai ter técnicas de desbridamento. Essa técnica ela pode ser química, usando um produto, ela pode ser mecânica, ela pode ser cirúrgica, vai depender do estágio em que dessa necrose ou essa fibrina está cometendo a lesão. E aí é também uma das coisas que a gente vai ver no próximo encontro. Quais as estratégias que a gente vai ter para tratar essa necrose ou essa fibrina. Mas nem todas precisam fazer uma intervenção cirúrgica, por exemplo. A maior parte delas a gente consegue tratar no curativo, utilizando produtos. O que mais? Ou vamos encerrar? Já passamos 20 minutos do tempo, mas para mim está ótimo. Então, gente, só lembrando, vamos lá, Emily botou alguma coisa. Importante explicar ao acompanhante o tempo que o curativo vai ficar. Por exemplo, um que vai durar mais de 24 horas para não mexer, achando que esqueceram de trocar e que tenham paciência para esperar o efeito dos produtos. Exatamente. É importante incluir essas duas pessoas, o acompanhante e o paciente, aí vamos pensar no ambiente hospitalar, a família e o acompanhante que está indo para a unidade básica de saúde junto do paciente, do que é que está sendo colocado, de qual o prazo de troca e das orientações. Principalmente no ambiente de estratégia de saúde da família, nos finais de semana, porque a unidade de saúde ela fecha na sexta e só volta na segunda-feira.
Então, por exemplo, se você tem curativos que podem passar mais de 48 horas, é interessante aplicar eles nas sextas-feiras. Ou, se esse paciente vai fazer o curativo a nível domiciliar, fazer uma orientação básica para que ele faça pelo menos a desinfecção correta do leito da ferida, para que ele não cause danos e aí um trabalho todinho que foi feito durante a semana seja perdido apenas em um dia no fim de semana. Então, é importante também orientar ao prazo de troca, o que é que foi usado, por que está sendo usado, e aí, mais uma vez, eu reitero, não é falando tecnicamente, porque essas pessoas não vão entender tecnicamente, mas falando para essas pessoas de uma forma que elas tenham a compreensão do que está acontecendo, de como isso pode prejudicar ou ajudar no contexto do tratamento da lesão. Então, não temos mais perguntas aqui no nosso chat. Lembrando para vocês que esse material ele vai ser disponibilizado tanto o link via e-mail, eu vou mandar para vocês acessarem o vídeo no Drive, como também a gente vai publicar lá no canal do YouTube, tá? Na próxima semana, a proposta é a gente fazer um momento de discussão sobre os tratamentos. Esses tratamentos vão ser tanto do ponto de vista do tratamento tópico, com as substâncias, as coberturas, e aí eu vou estar conduzindo essa parte, como também a gente vai ter o tratamento da parte de reabilitação com Simone. Então, ela vai trazer os recursos que podem ser utilizados pela fisioterapia no contexto do tratamento das feridas. E aí a gente fecha o ciclo de cicatrização, avaliação, intervenção, e a gente fecha esse ciclo, e aí, como eu disse, vou deixar lá a caixa para perguntas no Instagram. Quem quiser, no dia, já pode deixar as perguntinhas prontas para jogar aqui no chat e a gente responder, e fico aí disponível para vocês para qualquer dúvida ou para qualquer outra coisa que a gente possa estar ajudando aí na melhor compreensão. E também fica à disposição, enquanto a gente estiver nesse período de afastamento, na proposição de algum tema que vocês gostariam que a gente falasse, ou de algum profissional que vocês gostariam que a gente convidasse para poder participar nessas lives. Assim, a gente está conduzindo por conta da instituição em si, mas tem muita gente aqui na região que entende muito mais de ferida do que eu, tem muito mais experiência do que eu e que pode contribuir muito mais com a gente aqui. Então, fiquem à vontade para fazer as sugestões. Agradeço a vocês pela disponibilidade, pelo tempo, pela atenção, pela paciência e, como eu disse antes, me colocar à disposição para qualquer necessidade. Obrigado, obrigado, obrigado. Fica aí meu abraço fraterno a cada um de vocês, os votos que essa situação passe logo e que a gente esteja junto. Mais uma vez, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem dos seus, e se Deus permitir, logo, logo estaremos juntos, tá? Uma boa noite, já que estamos entrando na noite, uma boa noite, e descansem, estudem, façam coisas que deixem vocês bem, que a gente precisa fazer coisas que deixam a gente bem agora, tá bom? Um beijo, vou conferir aqui o chat. Curativo por sucção, os requisitos. É o curativo a vácuo, Valéria. O curativo a vácuo, ele tem algumas indicações que são bem complexas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar bem o material sobre vácuo para a gente colocar na próxima aula também. Porque se eu for falar do vácuo agora, a gente vai passar mais uns 10 a 15 minutos só falando do vácuo. Pode ser? Obrigado, meninos. Vou começar aqui agradecendo quando o povo começou a dizer, né? Obrigado, Fernanda, Marina, Débora, Larissa, Camila, Emily, Luana, Dani Pequeno, Vaniele, Marina de novo, Rafael, Rebeca, Valéria, que eu vou ficar devendo o vácuo, Fernanda de novo, Rebeca de novo, Emanuele, Gabriela, Tiele, Eduarda, Santos, Maíra ou Mayra, toda vez eu erro, Áurea, Eduarda Santos de novo, beijo, Valéria, Carla Sandiele, a Áurea está perguntando alguma coisa, tem Cris Perceptura, ótimo, seria uma boa, Áurea, vou falar com Cris. Ana Valéria, Milena, Tiele, Laís, obrigado, Matheus, obrigado. Quem sabe a gente até não convida a Cris para conduzir o próximo momento, eu acho que é uma ótima ideia, vamos falar com Cris, vamos aperrear o juiz de Cris, Cris sabe muito, vai ajudar muita gente. Obrigado de verdade, gente, aí pela contribuição. Fiquem com Deus. Logo, logo nos falamos. Tchau, tchau.